Bem, irmãos, é chegada a hora e em nome de Jesus iniciamos então o culto e como habitual peço a toda a igreja que se mantenha em pé em reverência enquanto eu aqui vou-me ajoelhar pedindo a Deus assim a bênção para este estudo. Irmãos, para a honra e para a glória de Deus, vamos com coração alegre entoar o hino número 312, o pendão real. Bem, irmãos, o tema de hoje é a lei de Deus. Vamos todos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, e abrir no capítulo 9 e o versículo 10. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10. E o Senhor me deu 2 tábuas de pedras, escritas com o dedo de Deus. E nelas estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte do meio do fogo, no dia da Assembleia. Amém. Então, com o coração, com reverência e humildade, vamos todos ajoelhar e vou pedir ao pastor Paulo Renato que nos dirija em oração, pedindo assim a presença de Deus para o nosso meio. Senhor nosso Deus e querido Pai, estás nos céus,
Eis-nos agora diante de Ti para escutarmos a mensagem do culto divino. Nós oramos para que, em primeiro lugar, Tu perdoas as nossas faltas e purifiques o nosso coração. Amém. Pelo sangue precioso de Jesus, e que tornes o nosso coração receptivo à influência do Teu Espírito e que tragas à nossa vida as palavras da vida eterna. Amém. Cuida também do irmão Carlos Alves, que toques nos Teus lábios com as brasas vivas do Teu altar. Amém. Possas ungí-lo para que ele também tenha nos seus lábios as Tuas palavras. Ó Senhor, ajuda-nos para que durante este tempo estejamos em comunhão contigo pela oração, que desviemos os nossos pensamentos das coisas desta terra e as coloquemos no céu. Amém. Nos dês fé suficiente para que as coisas eternas tenham muito mais importância para nós do que as coisas deste mundo. Amém. Cuida também daqueles que nos faltam, Tu sabes onde eles estão, possas também guardá-los e protegê-los do mal. Amém. E através da mensagem de hoje, que fortaleças a nossa fé, a nossa perseverança para irmos até ao final da nossa carreira. Amém. Por isto peço e Te agradeço com o perdão das minhas faltas e em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, desejo a todos as boas-vindas, em nome de Jesus. É com um enorme privilégio que aqui me encontro para poder partilhar com os irmãos aquilo que realmente me dá gozo e alegria, que é partilhar as palavras da vida. Irmãos, o tema para hoje, eu tratei com o tema A Lei de Deus, porque há um outro estudo que irá fazer parte desse estudo. Então, para não ir direto ao assunto, precisamos primeiro compreender o que é que abrange a Lei de Deus. Nós, no mundo, encontramos leis. Temos as leis de cada país, as leis dos homens. Na estrada encontramos a lei de trânsito, não é? E tudo isso serve para que haja ordem, para que haja igualdade entre todos. Nós, na lei do trânsito, por exemplo, elas servem para que diminuam os acidentes e para que uns possam ceder passagem aos outros e respeitando assim tudo que flui normalmente. Se basta um só, transgredir a lei da estrada, por exemplo, não parar no sinal vermelho, do outro lado está o sinal verde. Por causa de um transgredir essa lei da estrada, causa um acidente ao outro que, por mais que se esforçasse a cumprir essa lei, também sofre. Eu fui buscar esse paralelo para podermos entender a lei de Deus. A lei de Deus, ela é santa e perfeita, como é o próprio Deus em seu caráter. Cristo veio mostrar-nos a lei de maneira diferente. Ele não aboliu a lei, ele resumiu a lei em 2. Qual eram os mandamentos que ele... Exatamente. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o foco, primeiro. E o segundo, amar ao próximo. Se nós amamos o próximo, vamos ser honestos. Vamos respeitar, vamos amar, vamos cuidar. E era isso que Deus quer transmitir à humanidade. Essa lei de Deus, ela estava gravada no coração do homem, de Adão e Eva. Infelizmente, por esse acidente que houve, veio a consequência, não é? Veio o afastamento de Deus, veio a anulação da imagem de Deus no homem, e sendo assim o homem hoje sofre e tem uma tendência hereditária para o que é mau. E Deus agora quer colocar o amor, Ele diz que deseja escrever a sua lei no nosso coração, e Ele promete tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E promete colocar nesse coração de carne o quê? A minha lei. A lei do amor, temer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus ainda foi mais além. Ele resumiu estas duas em um mandamento. Amor. Não é o amor que nós estamos habituados. É o amor de submissão, de alegria, de respeitar, de obedecer. É esse amor que Jesus resumiu. Por isso é que está escrito, Deus é amor. A lei de Deus, ela é em amor. Irmãos, isto está escrito, foi tirado mais nas meditações de filhos e filhas de Deus. Está lá estipulado a lei de Deus. Eu quis partilhar com os irmãos isto. Porque o meu propósito é transmitir a justiça da lei. O que é que... A lei é tão perfeita que Deus não, por mais que queira, não pode abolir. Porque faz parte dele mesmo. E por mais que ele quis poupar a seu filho, ele não o fez, não mudou a lei para poupar o próprio filho da morte que ele sofreu
por causa do homem transgredir a lei de Deus. Então vemos aqui assim, os 10 mandamentos, farás e não farás, são 10 promessas a nós afirmadas, caso prestemos obediência à lei que governa o quê? O universo. Então há uma consequência, mas Deus dá-nos a liberdade de fazer ou não fazer. Diz aqui, não há em qualquer parte da Bíblia um preceito moral ordenado que não haja sido escrito com o dedo de Deus em sua santa lei nas 2 tábuas de pedra. Uma cópia foi dada a Moisés no Monte Sinai. Os primeiros 4 mandamentos ordenam ao homem seu dever de quê? De servir ao Senhor, nosso Deus, de todo o coração, com toda a alma e de todo o pensamento e com todas as forças. Isso envolve o quê? O homem todo. Requer tão fervente amor, tão intenso, que o homem não pode acariciar em seu espírito ou afeições coisa alguma que esteja em rivalidade com Deus. E suas obras apresentarão a assinatura celeste. Tudo é secundário à glória de Deus. Nosso Pai deve ter sempre o quê? O primeiro lugar, como a alegria e a prosperidade, a luz e suficiência de nossa vida e nossa porção para sempre. Este é o propósito de Deus. Colocar o temor de Deus, o amor de Deus, Deus em primeiro lugar, independente de tudo que está à nossa volta. E temos vários homens na Bíblia que demonstraram esse amor. E vimos realmente o que é que estava verdadeiramente no seu coração. Então vamos falar por partes sobre a lei de Deus. A lei de Deus encontra-se em Êxodo, capítulo 20, mas ela já existia desde a eternidade, porque desde que existe Deus, Deus é incriado, Ele existe por si mesmo, a lei já existia também em si mesmo, porque Ele é a manifestação da lei. Só que essa lei foi manifestada na pessoa de Cristo. Cristo é a imagem do Pai em si mesmo, estão a entender? Ele veio mostrar a lei de Deus, o próprio Deus, na sua vida, nos seus atos, pelo amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Então o primeiro mandamento é não ter outros deuses. Isto está escrito em Êxodo capítulo 20, no versículo 13, assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Estes 4 mandamentos que nós vamos falar é só focar na parte de adorar a Deus unicamente. Os outros 6 mandamentos é focado no amar ao próximo. Portanto, vamos tentar fazer aqui uma separação. Primeiro vamos focar no temor de Deus, na obediência, no amar verdadeiramente a Deus. Nos diz assim no livro de meditação de Filhos e Filhas de Deus, diz assim: adorem. Estamos a falar no primeiro mandamento, que é adorar a Deus. Adorem os homens e sirvam ao Senhor Deus, e a Ele tão somente. Não permitam que se levante o quê? O orgulho egoísta e seja servido como um Deus. Não façam do dinheiro o quê? Um Deus. Caso a sensualidade não seja mantida sob a sujeição às faculdades superiores do espírito, as baixas paixões dominarão o ser. Qualquer coisa que se torne objeto de indevidos pensamentos e admiração, absorvendo a mente, é um Deus posto diante do Senhor. Então qualquer coisa que venha à mente, que nós buscamos esse interesse, aqui faz uma comparação que é quase colocar como um Deus. Nossa mente, irmãos, é muito importante. Nossa mente tem que estar sempre focada em Deus. O resto, nós podemos meditar, mas não podemos perder de vista que há um Deus misericordioso, um Deus a qual devemos, com reverência e humildade, saber como devemos tratar com o próprio Deus. E isso mostra o quê? Amor. Continuando, diz-nos assim: Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e o mantedor de todas as coisas, o que é que diz ali? É o único que tem direito a reverência e culto supremos. Proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. O que quer que acariciemos, que tenda a diminuir nosso amor para com Deus, ou se incompatibilize com o culto a Ele devido, disso fazemos um Deus. Então, irmãos, é muito importante que há um Deus,
o único a quem deve ser dado toda a reverência e todo o culto. Tudo que é de nós deve ser dado unicamente primeiro a Deus. Só, é o que diz aqui. Então, esta parte faz parte sobre a primeira lei, que é: não terás outros deuses diante de mim. Passamos ao segundo mandamento, que é não servir a imagem de escultura, que está ligado exatamente ao primeiro mandamento, só temer e amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, irmãos, é um bocadinho forte. Infelizmente, não é só adorar as imagens de escultura que nós adoramos esses deuses. Há muitas outras maneiras de colocar ídolos, imagens de escultura no nosso coração sem ser feitos por mãos de homens. Isto está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, que nos diz: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto. Este é o segundo mandamento da lei de Deus. O que é que quer dizer isto? Significa que nosso Criador requer nossa suprema devoção, nossa primeira aliança. Qualquer coisa que tenda a enfraquecer nosso amor para com Deus ou interferir com o serviço que lhe devemos, torna-se o quê? Um ídolo. Para alguns, as terras, as casas, as mercadorias são ídolos. Os empreendimentos de negócios são levados avante com zelo e energia, ao passo que o serviço de Deus é deixado em quê? Em lugar secundário. Irmãos, aqui está a ser um bocadinho levezinho. Às vezes colocamos em Deus em terceiro, ou em quarto, ou em quinto, ou às vezes até em último. Aqui dizem secundário. Primeiro as nossas coisas e depois Deus. Primeiro as nossas coisas, depois as minhas coisas, depois as nossas coisas e as minhas coisas, e depois lá no fundo, sobra um bocadinho de tempo, Deus. Eu estou a ser um bocado irónico e um bocadinho duro também, porque essa é a realidade hoje. E nós não podemos passar panos quentinhos e dizer que está tudo bem, quando na realidade a transgressão à lei de Deus está aberta praticamente aqui na sociedade em que vivemos. Negligencia-se o culto de família, é inesquecida a oração particular. Diz que muitos pretendem tratar retamente com os seus semelhantes e parecem julgar que, assim fazendo, cumprem todo o seu dever. Mas não é suficiente observar o quê? Os 6 últimos mandamentos do Decálogo, da lei de Deus. Cumpre-nos amar ao Senhor nosso Deus, de quê? De todo o coração. Coisa alguma a não ser obediência a cada preceito, nada menos que amor supremo a Deus, assim como semelhante amor ao nosso próximo, pode satisfazer as reivindicações da lei divina. Nada. Muitos preocupam-se com o primeiro, eu vou ajudar o próximo, eu vou fazer isto. E o primeiro mandamento? O temor de Deus e guardar os seus mandamentos. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Nós olhamos para os colegas de Daniel, onde foi ordenado a eles curvarem-se perante uma imagem, que era transgredir o segundo mandamento. O que é que realmente estava no coração dele? Amor ao próximo. Porquê é que não fizeram amor ao próximo? Temos de fazer amor ao próximo? Então, se o rei Nabucodonosor diz para se curvar perante uma imagem, porquê é que ele não vai fazer amor ao próximo? Porquê é que não vai fazer o seu desejo? Estão a entender? Mas, pela atitude dos colegas de Daniel, eles preferiram morrer do que tirar Deus do pensamento, do que transgredir a lei de Deus. Não é? E Daniel também. Foi decretado um decreto para ele não orar a Deus, ao seu Deus. O que é que ele fez? Orou. Ele sabia qual era o resultado. Morte. Irmãos, estamos nós dispostos a isso? Será que é isso verdadeiramente que está no nosso coração? Irmãos, vamos ver aqui. Os irmãos lembram-se daquela passagem do jovem rico que se dirige a Jesus e disse: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, o que é que ele disse? Primeiro, ele virou a atenção do homem para Deus. Ele disse: bom, por que me chamas bom? Bom é só Deus. Mas depois ele responde: porém, se queres entrar na vida, guarda o primeiro passo para entrar na vida eterna, guardar os mandamentos. Mas é interessante que Jesus começa pela segunda parte da lei de Deus, o amor ao próximo. Ele diz: não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E diz o jovem: eu faço isto desde a minha meninice, desde pequeno. Será que era isso que o jovem tinha no coração? É que o amor ao próximo era necessário um ato. Então Jesus disse:
Jesus sabe tudo que estava dentro do coração do homem, mas o homem não. Assim como Jó não sabia realmente o que é que estava dentro do coração, que era exaltar-se acima de Deus, praticamente achar-se justo. Esta prática dos judeus, eles achavam-se muito justos. E este homem também se achava muito justo. Então Jesus mostra-lhe e diz assim: vamos ver se realmente é justo. Vendo tudo o que tens, distribui amor ao próximo. Estão a ver amor ao próximo? Se realmente ele cumpre a lei, ele devia ajudar os próximos, porque ele vendendo tudo o que tinha, e diz a Bíblia que ele tinha muitas propriedades, ele ia socorrer muitas necessidades de órfãos, viúvas, aflitos, ele ia socorrê-los. E depois disse, depois vem, pega a tua cruz e segue-me. O que é que realmente estava no coração desse jovem? Amor ao próximo e amor a Deus. Mas ele guardava a lei. Irmãos, quando chega à prova de mostrar se realmente guardamos, amamos a Deus sobre todas as coisas, é aí que vemos realmente o que é que está no nosso coração. E Jesus permite que isso aconteça para vermos. Porque o Espírito de Profecia diz que Jesus muito desejava que aquele jovem seguisse. Mas ele disse que muitos que possuem riquezas neste mundo, é difícil deixar tudo, é difícil eles deixarem aquilo que eles realmente estão apegados para seguir, para entrar na vida, para seguir a Jesus, para a salvação de muitas almas. Irmãos, tenho aqui uma passagem em Marcos que eu queria partilhar com os irmãos. Eu penso que é Marcos capítulo 12. Capítulo 12. E o versículo 41, 42, 43, 44. Eu vou pedir que os irmãos possam partilhar, pedir ao irmão Peixoto que nos dirija, que nos possa ler estes versículos. Fala sobre uma viúva pobre, onde Jesus olhava para as pessoas que colocavam ofertas dentro da caixa do tesouro. Ele tirou uma lição dessa passagem. Irmão Peixoto. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém. Irmãos, muitos homens ricos deixavam ali no tesouro, na caixa do tesouro, as suas ofertas, mas daquilo que sobravam. E diz que esta pior viúva, isto é, já tinha perdido o marido, que é o sustento da mulher. Naquela altura as mulheres não trabalhavam, e os maridos a quem trabalhavam, as mulheres estavam em casa, lidavam contra da lida de casa, da educação dos filhos e a ajuda também ao seu marido. Esta mulher não tinha o seu sustento. E diz que, aqui Jesus diz que ela deu da sua pobreza tudo. Aqui vemos realmente o que é que estava no coração dela e na mente dela, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, nós temos fé, enquanto quem costuma dizer isto é o pastor Kadacha. E eu lembro-me sempre, nós temos fé quando a despensa lá de casa está cheia de comida. Para outro dia temos comida suficiente, né? E para o outro, e para a semana até para um mês. Mas a verdadeira fé é quando temos só o alimento para aquela refeição e depois não temos mais nada. Aí é que vemos se realmente teremos fé. Porque dar aquilo que temos ainda sobra. Está tudo bem. O que realmente está no nosso coração é isso. E Deus quer colocar a sua lei no nosso coração. E se a humanidade colocasse e se entendesse esta meditação sobre a lei de Deus, do amor a Deus e ao próximo, o mundo seria melhor. É esse mundo que Deus tem preparado para nós. Essa pátria onde a lei de Deus ela é suprema. E todos viverão essa lei e todos resplandecerão essa lei, porque essa lei foi manifestada na pessoa de Jesus. Agora, Deus deseja que a sua igreja reflita esse amor, esse desejo de honrá-lo e glorificá-lo através da obediência e da submissão. Diz aqui: muitos há cujo coração foi tão endurecido pela prosperidade que se esquecem de Deus e esquecem as necessidades dos seus semelhantes. Cristãos professos se adornam com joias, rendas, custosos vestidos, ao passo que os pobres do Senhor sofrem a falta do necessário à vida.
Homens e mulheres que pretendem a redenção pelo sangue do Salvador esbanjarão os meios a eles confiados para a salvação de outras pessoas. E depois, de má vontade, dão suas ofertas à religião, só dando liberalmente quando isso lhe trouxer honra a si mesmo. O que é que diz aqui? Esses são idólatras. Irmãos, é forte. É forte porque muitos... Isto fala na aparência, na hipocrisia que os fariseus viviam e que muitos hoje cristãos diz que preferem gastar mais dinheiro nas coisas para si do que ajudar os mais necessitados. Irmãos, temos que falar contra este. Também temos que falar contra mim, que eu não posso dizer que eu sou melhor do que eles. Isto também é para mim, estas lições. E de vez que devemos aprender. Então estas lições que eu fui buscar desta viúva e do jovem rico, é para, através desta ilustração, Deus nos mostrar a esses homens aquilo que tinha no seu coração. E através das lições, Deus pode mostrar aquilo que realmente está no meu coração. E a Bíblia diz que o nosso coração é má continuamente, o nosso pensamento, e perverso. Quem o conhecerá? E Deus é aquele que conhece e que mostra ao nosso coração, através destas mensagens, destas experiências destes homens. Diz assim: tudo quanto distrai a mente de Deus assume o caráter de um ídolo. E eis porque há tão pouco poder na igreja hoje em dia. O segundo mandamento, o que é que ele diz? Ele proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou semelhanças. Diz que a mente desviada da perfeição infinita de Jeová seria atraída para a criatura em vez de ser para o Criador. Estão a ver aqui, importante é quando nós acariciamos um ídolo e reverenciamos um ídolo, isto leva a mente, Satanás faz com que na mente seja tirada a reverência do Deus infinito, único em sabedoria, e leva-nos a mente à imagem, à criatura, ao homem. E nós disto fazemos um ídolo. Então esse faz parte do segundo mandamento, que é: não farás para ti imagens de escultura, nem a servirás. Passando ao terceiro mandamento: não tomar o quê? O nome do Senhor em vão. Isto está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 7, que nos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porquê? Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Irmãos, aqui em irreverência. Irmãos. Infelizmente muitos não temem a Deus e falam de Deus, mencionam o nome de Deus com qualquer coisa. Temos de ter respeito para com Deus, porque Ele é o nosso Criador e Ele fez tudo e Ele nos ama a tal ponto de dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, diz aqui sobre este mandamento, invocar o nome de Deus em vão. A razão desse mandamento é dada: não devemos jurar pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem juros pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 34 a 36. Todas as coisas vêm de Deus. Nada temos que não tenhamos recebido. E mais do que isso, nada temos que não haja sido comprado para nós pelo sangue de Cristo. Irmãos, se nós tememos a Deus, nós temos que reconhecer que tudo vem dele. É Ele que nos dá. Então também temos que reconhecer que devemos também dar. Porque como Ele deu, nós também devemos dar. Está escrito: de graça recebeste, de graça devemos dar. Palavras ardentes de ira jamais deviam ser proferidas, pois são à vista de Deus e dos santos anjos como uma espécie de blasfêmia. Irmãos, aqueles que temem a Deus, eles vão ser temperados, calmos, tementes a Deus, misericordiosos. Vão ser como Cristo. Vão amar a Deus sobre todas as coisas, vão temer a Deus porque têm a noção que Ele está sempre ao nosso lado, e amar o próximo, porque Deus ama-nos de tal maneira como ama a qualquer um que está à nossa volta. Este mandamento não somente proíbe os falsos juramentos e juras comuns, mas veda-nos o uso do nome de Deus de maneira leviana ou descuidada, sem atentar para a sua terrível significação. Pela precipitada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a Ele feito em assuntos triviais e pela frequente e impensada repetição de seu nome, nós o desonramos. Ora bem, o que é que está escrito em Salmos capítulo 111, versículo 9?
Santo e tremendo é o seu nome. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com uma intuição de seu exaltado caráter. Seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade. Irmãos, estão a entender o caráter de Deus e o nosso caráter? Não podemos rebaixar o caráter de Deus, a santidade de Deus, à nossa imagem. Tem que haver uma separação completamente distinta. E só há uma maneira de ir a Deus, que é o próprio Jesus. Não é aos homens que devemos exaltar e adorar. É a Deus, o único Deus verdadeiro e vivo, a quem são devidos nosso culto e reverência. Em harmonia com os ensinos das Escrituras, desonra a Deus dirigir-nos a pastores como reverendos. Diz aqui que mortal algum tem o direito de ajuntar o seu nome a esse título ou ao nome de qualquer outra criatura humana. Ele pertence unicamente a quem? A Deus, para distingui-lo de qualquer outro ser, porque é santo e tremendo. Em outra tradução diz reverendo é o seu nome. Desonramos a Deus quando usamos essas palavras em lugar a que ela não pertence. Unicamente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Unicamente. Aqui está a falar que só Deus, o Pai, devemos adorar e exaltar. Unicamente a Deus e o Filho devem ser exaltados. Não a outro homem, não a pastor, não a padres, não a representantes de grandes igrejas. Só unicamente a Deus. E Jesus devem ser exaltados. O próprio Jesus disse: bom, porque me chamas bom? Ele virou a atenção para Deus. Por isso é isso que deve ser virada a atenção do homem para Deus. Passamos então ao quarto mandamento e último da primeira parte dos 10 mandamentos, da primeira placa de pedra, que é santificar o quê? O domingo? Não, sexta-feira. Porque o sábado. A palavra sábado significa repouso ou descanso. Então vamos ver a importância de santificar o sábado. Está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Isto é, para separá-lo. Deus disse: o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Primeiro, o sábado não nos pertence. Deus dá-nos 6 dias. Esse sábado pertence unicamente a Deus. Diz que Ele comunicou santidade a esse dia, abençoou e santificou como o dia de repouso. É o único mandamento de todo o decálogo que diz quem é Deus. Isto distingue Deus de todos os outros deuses. Fala do Deus que fez o céu e a terra, o Deus que fez as árvores e as flores e que criou o homem. E diz mais: este é o Deus que você deve manter diante de seus filhos. E só tem que apontar às flores e dizer-lhes que Ele, Deus, as fez e que descansou no sétimo dia de todos os seus trabalhos. O sétimo dia é uma lembrança dada por Deus ao homem, porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então o sábado é o sinal de Deus para o homem. Diz assim: enquanto céus e terra durarem, continuará o sábado como sinal do poder do Criador. E quando o Éden florescer novamente na terra, o santo e divino dia de repouso será honrado por todos debaixo do sol. De um sábado ao outro, os habitantes da glorificada nova terra irão adorar perante mim, diz o Senhor. Apontar para Deus como aquele que fez os céus e a terra distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. Todos os que guardam o sétimo dia dão a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Assim é o sábado o sinal de submissão a Deus por parte do homem, enquanto houver alguém na terra para o servir. Nem que seja um, irmão. Basta um guardar o sábado, testemunham a outros que aquele é um adorador de Jeová, o Deus que criou os céus e a terra. Deus deu ao homem o quê? 6 dias, nos quais trabalhar, e exige que seus trabalhos sejam feitos nos 6 dias designados a isso.
Atos necessários e misericordiosos são permitidos no sábado. Os doentes e sofredores em todo o tempo devem ser tratados, mas o trabalho desnecessário deve ser estritamente evitado. E o mandamento inclui todos dentro de nossas portas. Os que convivem na casa devem, durante as horas sagradas, pôr de parte suas ocupações mundanas. Alguns, todos, irmãos, devem unir-se a honrar a Deus, porque por meio de um culto voluntário em seu santo dia. Nem forçado devemos fazer isso. E devemos que todos dentro da nossa casa devem-se lembrar que há um Deus, principalmente os pais, educar os filhos. Não deixá-los procurar os seus interesses em fazer os seus desejos no dia de sábado. Então o quinto mandamento, agora passamos em amar o próximo como a nós mesmos. Tem muito em conta, agora vamos falar sobre... Nós sabemos que amar a Deus é temê-lo, não dar a homenagem de Deus a outras pessoas, guardar o santo dia como sinal de reverência, o sinal que Deus deu ao homem, e colocá-lo em primeiro lugar em todas as coisas. Agora passamos ao amor ao próximo, que Jesus resumiu: amar ao próximo como a ti mesmo. O quinto mandamento tem vida longa aos que honram os pais. Este praticamente é o primeiro mandamento com promessa. Está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que nos diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te... Então os dias são prolongados porque Deus nos dá, pela consequência de honrar os pais. Irmãos, aqui tem mais que falar sobre o amor ao próximo do que o amor a Deus. O amor a Deus é direto. O amor ao próximo envolve muito o nosso caráter, o eu. Porque o eu, quando o eu está em exibição, o alto, os outros estão em baixo, não é? Então é necessário que eu diminua e ele cresça, para que possamos estar com mais atenção ao nosso próximo. Diz assim: os que quiserem sinceramente seguir a Cristo, precisam deixar que Ele lhes habite no coração, entronizando-o aí como soberano. Cumpre-lhes representar seu espírito e caráter na vida doméstica e manifestar cortesia e bondade àqueles com quem se puserem em contacto. Há muitas crianças que professam ser a verdade e não rendem a seus pais a honra e a afeição que lhes é devido, que não manifestam senão bem pouco amor ao pai, à mãe, e deixem de honrá-los em satisfazer-lhe os desejos ou em procurar aliviar de ansiedade. Muitos que professam ser cristãos não sabem o que é que significa honra teu pai e tua mãe, e, por conseguinte, poucos saberão também o que quer dizer para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Diz que o esquadrinhador dos corações sabe qual é a atitude de vocês para com seus pais, pois pesa o caráter moral nas áureas balanças do santuário celeste. Diz assim: confessem a negligência com que têm tratado seus pais, confessem sua indiferença para com eles e o desprezo que têm manifestado ao santo mandamento de Deus. Aqui está a dizer que os filhos devem respeitar os pais, porque fazendo isso, se não respeitam os pais, não podem respeitar a Deus. E fazendo isso, estão a cumprir o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Hoje é o contrário, os pais obedecem aos filhos. Os pais fazem tudo pelos filhos. Sabem que os pais, ao fazerem isto, estão a impedir que o quinto mandamento seja realizado. Filho, não quero que faças isso. Pronto, faz isso. Tenho as contas feitas, até o final do dia do mês não posso tirar nada para te comprar isto. Pai, eu quero. Pronto, pai, dá. Estão a ver realmente o quanto submissão os pais têm aos filhos? Infelizmente, isso é uma realidade hoje em dia. Diz assim: os pais têm o direito ao amor e respeito em certo grau que a nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos da vida estejam os pais em lugar de Deus em relação aos seus filhos. E aquele que rejeitar a lícita autoridade de seus pais
rejeita a autoridade de Deus. Irmãos, Deus colocou esse mandamento para que mais tarde as crianças, quando crescerem, sejam submissas a Deus, porque se não obedecem aos pais, se não ajudam os pais, como é que poderão trabalhar na causa de Deus? Estamos aqui a ver o equilíbrio. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência aos seus pais, mas também que proporcionem amor, ternura e aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e os socorra e os consolem na velhice. Infelizmente, os pais enviam as crianças para os infantários, para as escolas. Mais tarde, os filhos enviam os pais para os lares de idosos. E acabam por não cumprir o mandamento de Deus e não mostrarem amor ao próximo. Diz mais, o quinto mandamento é válido para os filhos, enquanto eles e seus pais viverem. Depois disso, isto é, enquanto viverem. O sexto mandamento, não matar. Isto está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 13, que é simples. E o mandamento é, não matarás. Pronto. Não há cá consequência, nem ai se. Não. Diz assim, todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança, ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outros, ou nos faça mesmo desejar-lhe mal. Pois, está escrito, qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Uma exigência egoísta de cuidar dos necessários sofredores, todas as condescendências próprias ou desnecessária previsão ou trabalho excessivo com a tendência de prejudicar a saúde, todas estas coisas são em maior ou menor grau violação do quê? Do sexto mandamento, que diz não matar. É que nós podemos matar a própria saúde. Nós vamos ver como é que podemos fazer isso. Diz assim, alguns sacrificam obrigações físicas e morais, tentando encontrar felicidade e perdem tanto a alma como o corpo. Outros buscarão a felicidade na condescendência com o apetite não natural e consideram a satisfação com o paladar mais desejável do que a saúde e a vida. Muitos se deixam encadear pelas paixões sensuais e sacrificarão o vigor físico, intelecto e as energias morais à satisfação da concupiscência. E isso cavarão para si mesmo prematuramente a sepultura e no juízo serão acusados de suicídio. Estamos a falar aqui no buscar a satisfação nas paixões sensuais, tanto em grupo como individual. O espírito de ódio e de vingança originou-se em quem? Com Satanás. E isso o levou a fazer matar o quê? O Filho de Deus. Simplesmente uma revolta, um espírito dentro do coração de Satanás. O que é que levou? À morte do próprio Cristo. Quem quer que acaricie a malícia ou a falta de bondade está nutrindo o mesmo espírito e seus frutos são para a morte. Sim, no pensamento de vingança jaz encoberta a má ação, da mesma maneira que a árvore está na semente. Não é? Tudo está onde? Na mente. Tudo depende agora como ela é dirigida. Se amamos o próximo, isto não vai acontecer. E é isso que Deus quer colocar no nosso coração. Diz aqui, a lei de Deus observa o ciúme, a inveja, o ódio, a malignidade, a vingança, a concupiscência e a ambição que se levanta na mente, mas não acha expressão no ato exterior. Não por falta de vontade, mas de oportunidade. E todas essas pecaminosas emoções serão levadas em conta no dia em que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Diz, Cristo é justiça, santificação e redenção para os que nele crêem. Ele nos apresenta um exemplo perfeito da santa obediência à lei de Deus. Cristo em a perfeita obediência à lei de Deus. Então podemos ver pela vida de Cristo que ele amava verdadeiramente o próximo. Ele cuidava dos próximos, ele curava os seus semelhantes e honrava e glorificava a Deus na sua vida. E é isso que ele procura que nós façamos também, de amar o próximo e tirar essas características, estas coisas más que a humanidade
já herda por natureza. Agora, o 7º mandamento procura a pureza, ser puros. Porque Deus quer que nós tenhamos um coração puro para podermos ter uma vida pura. Se nós não temos a mente pura, ela será contaminada e teremos uma vida contaminada. Por isso é que a boca fala de que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de avareza, presunção, egoísmo e tudo, não vai mostrar bons frutos. Mas Deus agora deseja que é possível mostrar essa pureza. E vem na parte do 7º mandamento que nos diz: não adulterarás. Deus procura aqui a pureza no homem. Diz que este mandamento proíbe não somente atos de impureza, não é só os atos, mas pensamentos e desejos sensuais, ou qualquer prática com a tendência de os agitar. A pureza é exigida não somente na vida exterior, mas no intuito e emoções secretas do coração. Cristo, que ensinou os deveres impostos pela lei de Deus, em seu grande alcance declarou ser o mau pensamento ou o olhar tão verdadeiramente pecado como é o ato ilícito. Sabem que parte da Bíblia que ele fala sobre isto? Sobre o adultério? Jesus vem engrandecer e tornar perfeita a lei de Deus. Vai torná-la gloriosa. Jesus disse: aquele que cobiça, aquele que olha a mulher do seu próximo e no seu coração a deseja, o que é que ele disse? Já cometeu adultério no seu coração. Então aqui a pureza, não adulterarás, não é só no ato, mas também no interior, no nosso coração. Eu disse isto a uma pessoa, não vou dizer quem foi, disse que no pensamento nós já estamos a pecar. E o pensamento da pessoa foi: então mal vale logo fazer o ato. Irmão, eu fiquei assim um bocado chocado, porque eu não estava à espera de uma resposta assim, mas é a resposta natural, normal do mundo hoje. Eu fiquei assim um bocadinho... Eu não estava à espera disso. Mal por mal, fazem o mal. Não, tipo, mal é mal. Agora, já que estamos em pensamentos, vamos passar ao ato. Já estamos a pecar e já... irmãos, eu não consigo compreender porque é que a mente humana chega a este ponto. Eu não estou a criticar nem nada. Só estou a dar um paralelo de que a minha mente não pensou essa coisa. Já que estou a fazer isto, então vou fazer isto. É que eu nem estava à espera de uma resposta dessa, só para verem que eu fiquei surpreendido. E eu fiquei assim: realmente temos que nos afastar desses pensamentos, porque acabamos por ser contaminados depois e pensar exatamente igual. E temos que realmente mostrar outra maneira de amor com o próximo e dizer que Deus deseja a purificação de todo o nosso corpo e pensamento e alma. Nos diz assim: quando o pensamento do mal é amado e nutrido, embora secretamente, disse Jesus, isso mostra que o pecado ainda reina no coração. A alma ainda se acha em fel de amargura e em laço de iniquidade. Aquele que encontra prazer em demorar-se em cenas de impureza, que condescendem com o mau pensamento, com o olhar concupiscente, pode ver no pecado aberto, com o seu fardo de vergonha e esmagador desgosto, a verdadeira natureza do mal, por ele escondida nas câmaras da alma. Estão a entender? Nós, através destes atos, ainda conseguimos ver o que realmente reina no nosso coração. O período de tentação sobre o qual talvez uma pessoa caia em um pecado ofensivo não cria o mal revelado, mas apenas desenvolve ou torna manifesto aquilo que estava oculto e latente no coração. Um homem é tal quais são os seus pensamentos. Está escrito em Provérbios capítulo 23 e versículo 7. Porque de seu coração procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ora, o que é que está escrito em amarelo? Irmãos, esta eu pus em amarelo porque é isto que realmente deve estar no nosso coração. O coração em que Cristo habitar estará tão repleto, tão satisfeito com o seu amor, que se não contaminará no desejo de atrair simpatia e atenção para si próprio. E pela entrega da alma a Deus, sua sabedoria pode realizar o que a sabedoria humana deixa de fazer. Então só através do amor de Cristo ser atraído, de nós sermos atraídos pelo amor de Cristo e o amor de Cristo penetrar no nosso coração, é que todas as passagens seculares, todos os desejos de sensualidade e por aí fora, é vencido.
Mas hoje é difícil, irmão. Eu, na viagem de casa para aqui, eu passo muitos cartazes, publicidades de intimidade, mulheres seminuas, em lingeries, para aí fora, dá publicidade de motéis, publicidade de roupa interior. É difícil a nossa mente não ver e imaginar, mas unicamente pela graça de Deus, pelo seu grande amor e sacrifício entrega por mim, é possível vencer esses olhares, esses pensamentos. E isso é Deus procurar a pureza no nosso coração e no nosso corpo. Diz, por todo o tempo, quanto durar a vida, haverá necessidade de guardar as afeições e paixões com um firme propósito. Em nenhum momento nos podemos sentir seguros, excepto quando podemos confiar em Deus, a vida escondida em Cristo. Quanto mais próximos andarmos de Jesus, tanto mais nos tornaremos participantes do seu caráter, que é puro e santo. E quanto mais ofensivo se nos parecer o pecado, tanto mais exaltados e desejáveis parecerão a pureza e o brilho de Cristo. Simplesmente, ao contraste, depende daquilo que é que nós estamos a ver. Se é coisas do mundo ou estamos a contemplar Cristo através das lições, através de estudo, através de oração, através de tudo. O que é que está verdadeiramente em primeiro lugar? O 8º mandamento. Estamos quase no fim. Irmãos, isto realmente só são 10, mas já vou aqui em não sei quantos slides só para aprofundar mais ou menos o que é que significa, o que é que abrange. Não furtar. Isso significa não roubar. É buscar a honestidade da pessoa em todos os aspectos. Diz em Êxodo capítulo 20, versículo 15, não furtarás. Diz aqui, tanto pecados públicos como particulares são incluídos nesta proibição. O 8º mandamento condena o furto de homens e tráfico de escravos e proíbe a guerra de conquistas. Condena o furto e o roubo. Exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida. Veda o engano no comércio e requer o pagamento de débitos e salários justos. Declara que toda a tentativa de obter vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outros é registrada como fraude nos livros do céu. Então mostra aqui que nós devemos ser íntegros. Vocês conhecem alguém que Deus disse, homem íntegro, reto, que se desvia do mal? Quem foi ele? Jó e muitos outros, homens que tinham a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo. Diz mais sobre o 8º mandamento. O 8º mandamento deve servir de proteção à alma, cercando aí o homem de maneira que ele não faça nenhuma usurpação prejudicial e que seu egoísmo e desejo de ganho buscaria nos direitos do seu próximo. Proíbe toda a espécie de desonestidade, injustiça ou fraude, embora dissimuladas por pretextos aplausíveis. Então, irmãos, o que é que o mandamento nos diz? Sermos honestos e íntegros em tudo, porque fazendo isto estamos a honrar a Deus. Os homens verão as nossas boas obras e glorificarão aquele que está a fazer essa transformação na nossa vida. Brincar com corações não é crime de pequena magnitude aos olhos de Deus, mas grande, muito grande. Como tratamos com nossos semelhantes em pequenas desonestidades ou em fraudes mais ousadas, assim trataremos com Deus. Os homens que persistem num curso de desonestidade executarão seus princípios até enganarem sua própria alma e perderem o céu e a vida eterna. Diz, enquanto o céu e a terra durarem, os santos e princípios da santa lei de Deus permanecerão, fonte de bênção, difundindo torrentes para refrigerar a terra. Irmãos, a lei de Deus ela é santa e é perfeita. Se desviarmos dele, entramos na sociedade em que estamos hoje. Então Deus pede que nós tenhamos estas características, nós possamos obedecer a lei de Deus por amor e que Ele deve fazer isso em nós, porque a nossa natureza é inimizade contra a lei de Deus. Então o próximo é não mentir. Não mentir está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 16, diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Diz assim, o 9º mandamento requer de nós inviolável consideração pela exata verdade em toda declaração pela qual seja afetado o caráter do nosso semelhante.
A língua, tão pouco controlada pelo ser humano, precisa ser refreada por princípios vigorosamente considerados pela lei do amor para com Deus e os homens. Diz aqui se inclui todo o falar que seja falso a respeito de qualquer assunto, toda a tentativa ou intuito de enganar o nosso próximo. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. Por um relance de olhos, por um movimento da mão, uma expressão do rosto, pode-se dizer falsidade tão eficazmente como por palavras. Todo o exagero intencional, toda a sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feitos de tal maneira que iluda, é falsidade. Este preceito proíbe todo o esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso próximo pela difamação ou suspeitas ruins, pela calúnia ou intrigas, mesmo supressão intencional da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é uma violação do nono mandamento. Isto é, mesmo dizendo a verdade, nós podemos prejudicar outras pessoas. Mas estamos a dizer a verdade. É complicado, irmãos. Quando vemos alguém, por exemplo, a fazer um mal, nós vamos dizer ao outro, ora, aquele fez isto, isto, isto. Realmente está a falar o quê? A verdade. Só que está a difamar e a dizer mal do outro. Quando nós vemos alguém a fazer mal, devemos nos dirigir a essa pessoa e chamá-lo a atenção. Agora, não devemos é espalhar esta intriga e espalhar a má reputação. Ao fazer isso, estamos a matar, estamos a enganar, estamos a transgredir a segunda parte da lei de mandamentos, que é amar o próximo. Jesus disse que a exata verdade deve ser a lei da linguagem. Por isso, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. Essas palavras condenam aquelas frases sem sentido e palavras desnecessárias que defrontam a profundidade. Condenam os enganosos cumprimentos, pretextos da verdade, as frases lisonjeiras, os exageros, as falsidades no comércio, coisas comuns na sociedade e no comércio do mundo. Elas ensinam que ninguém que busque parecer o que não é, ou cujas palavras não exprimem o sentimento real do coração, pode ser chamado verdadeiro. Aqui vem a falsidade. As pessoas dizem coisas amáveis, passam a mão, levantam os olhos, fazem essas coisas, mas no coração não é isso. Então nós estamos a ser falsos conosco, com nós mesmos. Estão a entender? A fazermos passar por aquilo que não somos. Estão a entender? E isso é a falsidade e a hipocrisia. Deus diz que nós estamos a mentir sobre isso. Estamos a matar-nos a nós mesmos, a enganar-nos a nós mesmos. Tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. A verdade é de Deus. O engano, em todas as suas múltiplas formas, é de Satanás. Não podemos falar a verdade a menos que nossa mente seja continuamente dirigida por aquele que é a verdade. Então a nossa mente deve ser dirigida unicamente por aquele que tem a verdade, aquele que é a verdade, para podermos nós falarmos a verdade. Se nós não estamos ligados à videira, que é Cristo, como é que podemos extrair a verdade dele para nós? Porque se não estamos ligados a Cristo, estamos ligados a Satanás. E em Satanás é que vêm todos os enganos e falsidades e de várias formas. Então passamos ao 10º mandamento. Não cobiçar. Este 10º mandamento está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Por outras palavras, não cobiçarás o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Hoje, nos tempos de hoje, é não cobice o carro, não cobice o telemóvel, não cobice o tablet, não cobice o emprego, não cobice nada disso. Simplesmente a palavra não cobice ou não cobiçar envolve tudo. Satanás, que aquele cobiçou, ele desejou o lugar de Cristo. Ele quis ser como Deus. Diz, o último mandamento condena a cobiça. Todo o desejo egoísta, toda a medida de descontentamento, todo o ato de engano, toda a satisfação do próprio eu, produz o fortalecimento e desenvolvimento de um caráter que destruirá a imagem de Cristo no ser humano e fecha-lhe, o quê? As portas da cidade de Deus. O que é a cobiça? Simplesmente a cobiça. Quando os anjos
vêm para servir aos que hão de herdar a salvação e testemunham a manifestação do egoísmo, cobiça, fraude e o beneficiar-se a si mesmo com o prejuízo de outros, afastam-se desgostosos. De modo algum poderia o Senhor ser melhor glorificado e a verdade mais altamente honrada do que os incrédulos virem que a verdade realizou grande e boa obra na vida de homens naturalmente cobiçosos e mesquinhos. Caso se pudesse ver que a fé dessas pessoas exercia a influência no mudar-lhes o caráter, em mudá-los de homens avarentos, egoístas, enganadores e amantes do dinheiro, em homens que amam praticar o bem, que buscam ocasião de empregar seus recursos em benefício dos que necessitam disso, que visitam os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e que se guardam da corrupção do mundo. Isso seria uma prova de genuidade de sua religião. Os que professam estar aguardando e vigiando o aparecimento do Senhor não devem desonrar sua profissão de fé, trapaceando no comércio e defendendo o último centavo. Tais frutos não crescerão na árvore cristã. O 10º mandamento refere o quê? A própria raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoísta do qual nasce o ato pecaminoso. Aquele que em obediência à lei de Deus se abstém de condescender mesmo com o desejo pecaminoso daquilo que pertence a outrem, não será culpado de um ato mau para com seus semelhantes. Irmãos, terminamos então com o Salmo 119. Vamos abrir a Bíblia em Salmos capítulo 119. Versículo 34 a 37. Qual deve ser verdadeiramente o nosso desejo? 19, 34 a 37. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tem prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. E o versículo 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Esse deve ser o nosso desejo. E para terminar, irmãos, em Eclesiastes capítulo 12 e versículo 13, os irmãos conhecem de cor e salteado estes versículos. A seguir a Provérbios, temos o livro de Eclesiastes e vamos, mesmo no final, no capítulo 12, que é o último capítulo de Eclesiastes, e quase também no último versículo, depois de tudo que ouvimos, que aprendemos aqui, nos diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Irmãos, damos assim por terminados esta lição e com uma dica já, um passo já para o próximo tema, que é a lei de Deus e a sua justiça. Aqui falamos da lei de Deus, agora vamos falar a justiça da lei de Deus. E essa justiça da lei de Deus foi manifestada na pessoa de Cristo. Aonde? Num lugar assim como aquele ali. Na cruz. Na cruz foi manifestada a justiça, que a lei é imutável e que ninguém pode pagar a transgressão desta lei, da transgressão da lei de Deus, senãomente o próprio Filho, que se colocou no nosso lugar para pagar nele, na vida dele, o nosso resgate. Dou assim por terminado, em nome de Jesus, este culto. Que Deus nos abençoe realmente, grandemente, a compreender o importante do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos então assim atuar o hino número 315 para a honra e para a glória de Deus. Shall
Irmãos, vou pedir a toda a congregação que se ajoelhe enquanto aqui vamos também ajoelhar e pedir agradecer a Deus por estas lições e pelo culto e entregar-lhe nas suas mãos. Nosso Deus e bom Pai, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e majestade para todo sempre. Muito obrigado, Eterno Pai, pelo tempo que aqui passamos, por estas palavras que chegaram até nós através da palavra de Deus, da Bíblia e também do Espírito de Profecia, Senhor, por nos dar a luz que precisamos para compreender a importância de sermos obedientes à Tua lei, amar-te sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Coloques no nosso coração, Senhor, esse desejo de amar incondicionalmente e que as palavras de 1 Coríntios capítulo 13, Senhor, onde fala que o amor é sofredor, não leva em conta o dano, Senhor, tudo suporta, tudo crê, que esse amor possa crescer nos nossos corações. Amém. E que possamos ter amor verdadeiramente uns para com os outros, porque sabemos que nisso saberão que sois meus discípulos, se houver amor entre nós. Por isso, Pai eterno e Deus, que estas lições sejam transformadoras na nossa vida. Amém. Possamos sair daqui consolados e bem dispostos, sempre com alegria, pronto para Te servir, pronto para Te obedecer, independente da circunstância e da situação em que estamos. Ajuda-nos a ser firmes, homens obedientes e íntegros, que não se compram e que nem se vendam. Amém. E que, ainda que os céus caiam, Senhor, possamos permanecer firmes pelo que é reto, porque é reto. Perdoa os meus pecados e faltas, Senhor, por palavras ou por atos, ou que eu tenha feito ou dito, Senhor. Tenhas compaixão e misericórdia de todos nós, segundo o Teu grande amor. Olhando à cruz do Calvário, Senhor, olha para Cristo e reveste-nos com a Sua justiça. Amém. Para que possamos assim ser purificados e limpos de toda a nossa iniquidade. Ajuda-nos a aborrecer o pecado e afastar-nos dele. Ajuda-nos a ser homens íntegros e retos, Senhor, e que possamos defender a Tua causa onde quer que estejam. Ajuda-nos a testemunhar de Ti, do grande amor, do plano da salvação e da restauração de todas as coisas. Fortalece a Tua Igreja, batiza, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Amém. E que Tu nos guies em toda a verdade e que nos prepares para a Tua vinda gloriosa. Dá-nos ainda a continuação deste bom dia de sábado, separado de todos os outros, para que possamos nele, Senhor, não falar as nossas palavras, não buscar o nosso interesse, mas buscar sempre o amor a Deus sobre todas as coisas e o amar ao próximo como a nós mesmos. Despede-nos para o nosso lar. Eu oro com perdão de todas as nossas faltas, eles méritos, e em nome de Jesus eu Te peço. Amém. Amém. Irmãos, recebemos assim a bênção de Deus que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, se não me engano, e o versículo 14. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.